Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Tá até feio falar que toda terça, né? Porque anda furando pra caramba. Mas enfim, quase toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também como sempre não, porque hoje o Lucas não está presente aqui com a gente ao vivo, mas ele gravou a participação dele, é claro que ele vai estar aqui com a gente de alguma forma, porque o calendário está apertado, tivemos alguns, como a gente comentou no Instagram, não sei se vocês todos viram, mas tivemos alguns probleminhas aí nas últimas semanas e... por causa disso, o Lucas não está com a gente ao vivo, mas é claro que ele vai participar com a gente hoje também. Bom, hoje a gente vai falar sobre long legs. Não é Pernalonga, inclusive Pernalonga Bugs Bunny em inglês, mas chama long legs, tem essa questão também. Em long legs a gente tem uma policial do FBI que está investigando um cara muito doido que matou 30 famílias sem entrar na casa. Matou essas famílias por meio de, sei lá, hipnose, convencimento, uma coisa meio Charles Manson mesmo. E todo mundo sabe que ele está conectado aos assassinatos, mas ele nunca encostou em ninguém, ele nunca esteve dentro da casa de ninguém. E aí cabe a essa policial, bem Will, eu esqueci o sobrenome dele, mas bem Will lá do Hannibal, investigar esse cara e descobrir qual é a conexão dele com ela, porque é claro que ele tem uma conexão com o passado dela também. E o filme vai seguindo a partir desta linha. Bom, antes da gente entrar na pauta pra valer, é bom lembrar, como a gente sempre lembra, pra você seguir a gente aí no seu agregador favorito, porque o episódio tá começando, clica aí em seguir, porque rapidão você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia tiver conteúdo novo, e também, é claro, avaliar a gente. Geralmente é um sistema de estrelinhas aí. No Spotify eu sei que é um sistema de estrelas. Em outros podcasts pode ser outra coisa, né? A gente aqui mesmo não dava estrela, a gente dava era pantufa. Então dá a nota máxima aí. Se tiver a fim de dar a nota máxima também. Se não tiver a fim de dar a nota máxima, não precisa avaliar também. Não, tá tudo bem, só ouvir tá legal, tá ótimo. Porque a gente sofre com as críticas negativas, tá? Quanto mais avaliações boas, vocês sabem que os agregadores distribuem o Meia pras pessoas interessadas. Então, vamos começar, porque tá na hora de falar de long legs no Meia Opinião. Meia Opinião. Engraçado a gente falar sobre long legs hoje, que tem lá o triângulo do não sei o que e tal. A falta do Lucas aqui deu uma bagunçada na minha cabeça na hora de fazer o resuminho na introdução. Então eu já fiz a introdução, depois a vinheta. Então eu já vou passar direto pra você, Gusta, pra você passar pra gente as suas impressões sobre long legs. Antes, fazendo um breve comentário, não é nem um comentário, fazer um gancho aqui pra você. O hype é o inimigo da diversão? Ou valeu o hype aí? Não, eu acho que o hype é inimigo da diversão quando ele é muito... quando tem um fandom muito grande. Eu acho que esse hype, ele foi pelo entusiasmo, pela qualidade, por favor, assista. Eu acho que teve muito mais a ver com aquela situação assim de você precisa ver A Bruxa de Blair, porque é um filme que vai te deixar muito tenso, é um filme bem inovador, que trouxe uma nova proposta de horror. Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso, e também aqui em Long Legs, a situação de Nicolas Cage, né, que é o principal, eu acho. Então, eu acho que teve todo esse hype em cima das coisas certas, né? Em cima do que é um bom filme, do que é uma boa experiência, e acho que o hype não estragou, nem um pouco. Eu gosto muito, acho que o público que foi assistir com hype gostou, eu acho que quem assistiu sem hype também vai gostar do filme. Realmente é um filme muito bom. Ele tá na categoria de filmes que buscam uma certa inovação dentro do gênero, né? E isso é muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho que não é pra tanto, assim, né? Ele inova, ele traz coisas muito boas, mas ele, ao mesmo tempo, ele pisa em solid ground, assim, ele tá bem ali dentro de um horror muito possível. Eu acho que ele não traz também, assim, tanta inovação. Eu acho que ele tem elementos muito bons que fazem dele um bom filme de horror. E um deles eu já falei aqui, que é o Nicolas Cage. Eu acho que ele, como o Longlegs, né, como o grande vilão desse filme, ele tá excelente, ele tá excepcional. Acho que
foi muito bom ter colocado ele já na primeira sequência ali, né? Ele aparece, filma a casa, filma a criança, já filma o vilão. Então a gente já tem uma construção de personagem, uma construção de atmosfera, muito mais do que de personagem, que uma construção de atmosfera muito rápida. Ele constrói ali, na primeira parte com razão de aspecto mais quadradinha, quanto quando a gente abre a razão de aspecto vai para aquela mais wild, né, ultra wild. Nas duas primeiras apresentações de clima, ele já consegue te colocar dentro da história, apresentar os personagens, mostrar para que eles vieram, e isso eu achei sensacional no filme. Ele mostra tudo que a gente queria ver sobre o que é o filme, qual é a tensão do filme. O filme vai falar de casa abandonada, de criança, de um vilão que é meio pedófilo, assim, meio estranho, meio nojento, né? Uma coisa bizarra. E aí a gente já tem esse panorama geral, assim, um medo da situação, um medo que já se mostra logo no começo. E aí eu acho que o filme, ele te pega nesse quesito, assim, você sempre vai ficar tenso, porque o filme foi tenso desde o começo. A gente fala muito sobre escalonamento de tensão, de histórias, né, de narrativas aqui, e eu acho que esse filme é bem diferente. Ele já se mostra um filme muito tenso desde o começo. Ele não pretende mudar muito as características dele, apesar de que lá no finalzinho tem uma mudança assim, mas ele procura manter o mesmo tom do começo ao fim. E eu acho isso muito genial no filme. Eu acho que é muito gostoso de assistir um filme assim. Ele é praticamente uma nota, assim, sabe? Quando você entende para que ele veio, você já entra nele e fica ali até o fim. É como se fosse um estado de espírito, né? E tem tudo a ver com o elenco, porque o elenco aqui, ele segura esse tom melancólico, esse tom sombrio, soturno, do Hail Satan, da coisa de seita mesmo. Você trouxe o Manson e foi incrível que você trouxe ele, porque realmente tem essa questão, assim, de como que as pessoas estão se matando aqui nesse filme? Por que elas estão se matando? É sobrenatural? Eu tenho que olhar pelo lado sobrenatural da coisa, ou eu tenho que olhar pela coisa mais prática, mais zodíaco, né? Aquela coisa mais detetive? Não. Eu tenho que estar atento aos dois. É muito legal que ele pega todos esses elementos que são muito caros ao terror, muito estabelecidos como métricas para analisar um filme de horror, e ele coloca tudo no mesmo platô, assim. Acho que ele vai, do começo ao fim, ele trabalha muito bem todos esses elementos. Então, foi um ótimo agrado, assim, esse hype, porque vale muito a pena. Eu acho que quanto mais pessoas assistindo um filme bom, melhor. As pessoas têm que assistir filme bom mesmo. Que aí, da próxima vez, as pessoas vão querer mais filmes iguais a esse. E aí vão pedir mais filmes iguais a esse no cinema. Porque não dá pra ficar vendo filme ruim no cinema toda hora. Tem que ser desse tipo aí. Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu não vou mentir, não. Eu não gostei tanto assim do filme. Eu achei ele bem mediano, pra te falar a verdade. Eu vou tentar explanar as minhas razões. Primeiro sendo positivo, pegando uma página da sua cartilha, primeiro sendo positivo pra depois fazer algumas críticas. Eu acho ele muito bem dirigido, dentro de um padrão que a gente tem visto em determinados filmes, né? É o temido pós-horror, claro, né? Essa coisa muito estética, essa coisa muito Egger, sabe? Que é muito perfeitinha, que os planos são todos muito bonitos, muita coisa ali parece pintura. Eu acho isso muito legal e acho que a fotografia aqui tá de parabéns, sabe? Especialmente porque não é a 24, então não tá dentro da caixinha, porque a 24 a gente já espera que vai ser sempre desse jeito, né? O filme tem um caráter próprio na fotografia e é bonito mesmo assim. Eu também gosto bastante do Nicolas Cage, mas do Nicolas Cage enquanto atuação, sabe? Enquanto o que ele entrega. O personagem tem problemas que vou expor mais tarde quando a gente entrar em partes mais específicas, mas assim, eu gosto muito do ator Nicolas Cage aqui no papel. Eu acho que ele entrega o que precisa com a energia que precisa. Ele é maluco, a gente sabe que ele sempre é maluco nos filmes dele, né? Tem hora que o filme pede, tem hora que o filme não pede. E aqui o filme pedia e ele entrega uma maluquice muito perturbadora que você realmente fica investido nela quando ele tá em cena. Mas eu tenho uma série de problemas com o filme e eu acho que o principal deles tem a ver com justamente com essa questão do pós-horror, que é pra quem não acompanha nem o Meia, nem o RDM, essa questão do pós-horror é uma coisa que a gente meio que detesta, né? Porque ela quer dar a entender que
esses filmes são melhores do que os filmes de horror que vieram antes deles, porque eles meio que abnegam o horror, sabe? E isso é uma lorota, esses são filmes de horror, e esse filme, ele tem especialmente uma conclusão, que é muito de horror tradicional mesmo, que a gente vai falar sobre ela também, só que o que me incomoda nesse filme é justamente esse aspecto meio excessivamente comercial, A24, de tentar vender uma história de serial killer, mas na verdade ele se amarrar de outra maneira. Então eu sinto que o filme tem um pouco de vergonha de ser sobrenatural. Sabe aquele sobrenatural que tá só nas entrelinhas, que ele tá só no subtexto? Então o filme fica com essa cara de que ele não quer se vender como horror, ele quer se vender como um thriller. Então, por causa disso, ele cai em certas armadilhas que me incomodam muito e que fazem ele ficar maçante. Porque o evento sobrenatural, ele é a amarração do filme e você precisa, pra concluir o filme, você precisa abraçar esse lado sobrenatural dele, mas o filme quer vender a duração dele quase toda como um filme de investigação, como um filme que trata isso como um caso não sobrenatural. E aí ele fica na corda bamba, e eu acho que o grande retrato disso é o chefe da Lee Harker, que é a protagonista, que é interpretada pela Maika Monroe, que é um personagem muito ruim, vale constatar, mas assim, a primeira fala que ele te faz, porque é complicado, no primeiro ato você está construindo o mundo, você está estabelecendo as regras do que é ou não é possível naquele mundo. E a primeira interação que a Lee tem com ele, a primeira coisa que ele fala pra ela é assim: meio vidente ainda é melhor do que nada vidente. Ou seja, o cara que tá estabelecendo as regras daquele mundo, ele já tá dando uma margem pro sobrenatural, já tá dando uma margem pro inexplicável, sabe? Mas aí quando o filme precisa de um cético, o cético é ele quem vira e fala assim: não tem nada de voodoo, não tem nada de não sei o que, o cara fez de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito. Então, pra mim é um retrato de como o filme tá perdido, porque ele tem referências muito distintas que ele não consegue amarrar. Talvez por ter um diretor inexperiente, talvez por ter um roteiro mal acabado, não sei qual das duas coisas, mas assim, eu acho que quando ele quer ser thriller, ele se fia demais em Zodíaco. Legal você falar em Zodíaco, né? Ele se fia demais em Zodíaco, mas sem ter a capacidade que o Fincher já tinha 20 anos de cinema nas costas quando ele fez Zodíaco, pra controlar aquela história, pra conduzir aquela história sem mostrar o vilão, ou sem mostrar grandes mortes, pra criar tensão em cima de onde você não espera de um filme. É isso que Zodíaco é, sabe? Tanta gente odeia Zodíaco, porque Zodíaco é um filme sobre o Zodíaco, o assassino do Zodíaco, que não mostra as mortes, né? Que não mostra ele e tal. Eu adoro Zodíaco, mas eu vou colocar aqui como exemplo porque tem certas coisas do thriller que simplesmente não se encaixam no sobrenatural. Então ele faz uma investigação que não existe, que não chega a lugar nenhum. Você pode perceber que as coisas que a Lee fala pro chefe dela, que ela tá lendo a investigação, são coisas que ele já deveria saber, sabe? Ele tá com a ficha há anos. Ela tá falando meio capitão óbvio pra ele tá meio surpreso, nossa, tal coisa. Então eu acho que o filme fica meio parado, e o que me incomoda nele é ele parecer ter vergonha de ser sobrenatural. Isso me irrita, porque ele foca em aspectos sobrenaturais só quando ele quer, ou só quando é conveniente, e aí o filme fica meio sem tom. Você não sabe se ele é Silêncio dos Inocentes, você não sabe se ele é Invocação do Mal, ele fica meio perdido ali, sabe? Nossa, eu já falei até demais, eu vou passar pra você, mas o tom dele me incomodou, o tom dele me deixou um pouco entediado. E isso é muito problemático. Num filme de horror isso é extremamente problemático, você ficar entediado, mas num suspense também é, sabe? E o final é um caso à parte. O plot twist desse filme é um caso à parte. Mas enfim, eu vi que você ficou muito reflexivo nesses meus comentários, Gustavo. Você quer acrescentar antes de eu passar o bloco pro Lucas? Eu tô achando que essa impressão sua vem muito da... Eu não sei se é uma indecisão de colocar o sobrenatural nas partes em que precisaria chegar mais o sobrenatural, ou se é realmente porque eles fazem uma negação, né, do sobrenatural. Mas na minha interpretação, quando a gente vê o passado, e aí tem aquela razão de aspecto mais quadradinha, a gente tá vendo uma questão mais prática do assunto. A gente sempre tá vendo o bloco mais sobrenatural. A gente tá vendo a aproximação do demônio, né, do long legs, do coisa ruim, do mochilinha, chegando perto das pessoas, quando a gente tá naquela razão de aspecto mais quadradinha. Quando a gente tá naquela razão de aspecto mais wild, a gente tá... Eu tenho problema com a pronúncia de wide e wild. Parece que eu tô falando que é selvagem, mas é wide de... Wide. Parece mesmo. Wide. E aí, quando ela fica mais esticadinha,
e mais nítida, né? É porque a gente tá vendo a parte do Fincher. E isso pra mim foi uma referência direta. Pra mim foi uma referência, assim, clara de, olha, estamos falando do antepassado, do horror, do demônio que tá aí no mundo desde o início do universo e da construção do bem e do mal. O Downstairs, né? Eles chamam várias vezes o demônio de... Eles dão esses nomes, eu tô zoando, mas eles dão uns nomezinhos meio engraçados. Tipo, ele é o cara que mora embaixo, né? O Downstairs. Então, ele sempre esteve lá. Então, é como se fosse assim, a gente vai contar a história sobre o mal que perdura, sobre essa entidade que tá sempre presente na vida das pessoas. Esse é outro muito foda. E quando a gente vai pra essa parte mais lavada, essa parte mais asséptica, essa parte mais do crime, aí a gente precisa de uma neutralidade, até na fotografia, se você for parar pra pensar em como ele filma aquilo tudo, né? É tudo muito, como você mesmo disse, é tudo muito esteticamente calculado, tem simetria, né? Ela sempre joga os personagens lá no fundo e aí na frente, assim, a gente tem um corredor, ou se não tem uma divisão certinha de elementos pra um lado e pro outro. Parece que é bom você resolver as coisas daquele jeito, né? Mais racional. E eu sinto que, no fim das contas, o filme quer te provocar isso, e não que ele tá se embananando com isso. Tanto é que a primeira sequência, uma das primeiras sequências do filme é ela analisando a própria mente dela com relação à racionalidade. Ela tá ali naquele... É um método meio psicológico ali, de ver as formas geométricas, e aí ela tem que adivinhar o que é que aquela forma quer dizer, né? E de uma forma mais evidente mesmo, né? É uma forma mais sobrenatural de ver. Até como se o filme estivesse testando ela o tempo todo pra gente ver qual é o limite do sobrenatural. E o sobrenatural só aparece 100% pra ela lá no final do filme, que é quando a gente vê o sobrenatural fisicamente aparecendo, que é quase como se fosse aquela coisa do espiritismo, do ectoplasma, né, da coisa do espírito se formalizando, né, tomando forma. Então eu gosto muito disso no filme, porque eu sinto que é consciente, eu sinto que ele tá passando por esses meios de mostrar o que é real e o que é sobrenatural dentro de uma escala estética também, não só dentro da história, porque aí acho que quando a gente vai pra história tem mais problemas, sim, mas eu acho que nessa pegada estética que o diretor tem, ele acerta bastante. E assim, é muito foda, né? Tipo, você fala, o que o filme tem de bom? Ele tem a estética boa, né? Mas assim, não é só a estética, eu acho que ele também trabalha o roteiro dele em prol do filme. Eu queria só também falar que ele é o Osgood Perkins, ele é o filho do Anthony Perkins, né? Que é a estrela do Psicose. Então, o Osgood Perkins, ele vem de uma linhagem assim... ele é um Nepo Baby do horror. Então, é como se ele tivesse vindo... dessa linhagem mais... Um bebê de Rosemary, então. Clássica do cinema. Nepo Bebê de Rosemary. Ele vem dessa linguagem mais clássica do cinema e ele homenageia muito, 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 assim, esses cineastas, o próprio Hitchcock, ele tem várias referências ao horror clássico, e eu acho que a escolha de razão de aspecto, não necessariamente que o Hitchcock fazia isso, nessas brincadeiras sempre, mas tem essa brincadeira também. Então, eu acho que ele traz elementos estéticos e elementos de história também desse cinema mais clássico, assim, apesar de modernizar com essa pegada mais fincheriana. Como que é quando a escola de Fincher? Ainda não tem isso, né? Fincherista. A escola de Fincher. Eu não sei se você chegou a ver a filmografia inteira dele, mas ele tem 9 anos de cineasta, diretor, né? Então, assim, eu entendo que você chamou ele de novato, mas ao mesmo tempo... ele já tem, assim, um histórico, sabe? Ele tem ele sabe novato. De onde ele tá falando. Eu acho que ele sabe de onde ele... Inclusive, ele tem o primeiro filme dele, que é Black Coat's Daughter, que em tradução em português ficou A Enviada do Mal. Tá... A Kiernan Shipka tá lá também. Ela tá lá. Assim como está aqui. Não está. A Kiernan Shipka e o Glenn Powell... em qualquer coisa que sai depois de 2015, sei lá, eles estão. Não por isso. Eles estão. Vamos ouvir o que o Lucas achou de Longlegs. Eu não tinha muita expectativa com esse filme, viu? Quando eu descobri ele, eu falei, vai vir mais um filme de terror aí, nos moldes de estilo da A24, né? Os moldes aí de estética da A24. E é isso aí.
Vamos ver de qual que é. Mas começaram a sair as críticas, o pessoal da imprensa, da crítica, ele foi assistindo antes e falando super bem. E uma coisa que me chamou a atenção é que eu fui descobrir só depois que o Nicolas Cage estava nesse filme. De início, assim, quando eu vi a divulgação do filme, eles esconderam muito bem ele, né? O rosto dele não tá em lugar nenhum, assim, na divulgação. E o próprio filme esconde, por boa parte, né? Mas eu descobri que o Nicolas Cage estava nesse filme, estava sendo super elogiado, que ele tava bizarro, que ele tava assustador. E aí foi uma das coisas que mais, foi a coisa que mais me chamou a atenção aqui. Me fez criar uma certa expectativa com o filme. Falei, cara, mas qual que é do Nicolas Cage que ele se enfiou nesse projeto agora? Que o Nicolas Cage é esse cara, né? Ele tem talvez o currículo, a carreira mais eclética de todas aí de Hollywood. Enfim, a gente já tem um episódio muito sobre isso aqui. Mas logo de cara a gente vê que Longlegs, isso é inegável, acho que todos nós vamos falar isso aqui, mas ele se inspira muito em Silêncio dos Inocentes, né? E eu gostei porque não é uma cópia barata de Silêncio dos Inocentes. Ele tenta ter sua originalidade, coloca novos elementos aqui, mas em termos de estrutura de história, estrutura de roteiro, principalmente ali no começo, né, o argumento da história é muito parecido, como essas coisas são construídas até o meio do filme, ele é muito parecido com o Silêncio dos Inocentes, e não sei se os meninos já falaram aqui ou vão falar ainda, é inegável que a estética do Fincher tá presente aqui, né, aquela coisa mais fria, tons mais escuros, e você tem uma mistura aqui de investigação policial. Então é um filme que ele traz duas coisas que eu adoro, que é Silêncio dos Inocentes e Fincher, e mistura essa investigação aqui, dessa policial que tá atrás desse serial killer que matou um monte de família, mas nunca esteve lá. Então, cara, o argumento desse filme, pra mim, logo no início ele já te desperta tudo que ele quer, que ele precisa. Porque ele é aquele filme, isso eu já falei várias vezes aqui em vários episódios, eu adoro quando o filme ele se dispõe a criar tensão e ele consegue criar aquele clima assim de tensão perfeito que ele te deixa na ponta da cadeira, curioso, tentando tenso assim o tempo todo, falando, meu Deus, o que vai acontecer agora, sem saber o que vai acontecer depois e tentando descobrir. E esse filme tem muito isso aqui. Eu acho que ele dá uma derrapada, porque chega uma hora, ele cria muito bem, perfeitamente, um clima de tensão. Ele vai construindo isso aos poucos. E a gente acompanha muitas cenas assim da protagonista sozinha e de coisas acontecendo com ela, e ele foca muito no tipo de horror que eu particularmente gosto, que é não mostrar as coisas demais, tá? Que o horror eu acho que ele perde muito peso quando ele é visto. Então, é aquele filme que você fica escondendo um monstro, de repente quando você mostra ele não... acabou mesmo, você já sabe o que é, então você não fica tão assustado assim mais. E Longlegs se sustenta muito tempo, não só escondendo o vilão, não só escondendo o personagem do Nicolas Cage, né, que vai aparecendo, fazendo pontinhos, mas que no teu rosto revelado boa parte do tempo, mas que vai deixando o clima cada vez mais tenso a cada vez que ele aparece, mas a gente não vê ele. E cenas que vão acontecendo com a protagonista também, que ela tá ali numa casa de campo, no meio do nada, e sozinha, e vão acontecendo coisas, e até mesmo quando ela tava com um parceiro ali na rua, ou a primeira cena do filme também. Cara, o filme ele já abre com uma cena que envolve uma criança, um assassino que a gente não vê o rosto, e aquilo ali você já fica tenso. Você já fala, beleza, tô no filme. Então eu gosto muito do argumento desse filme, da premissa que eles partem, né, de ter um assassino que nunca esteve lá, que tá conseguindo matar famílias há vários anos, que todo mundo sabe que ele tá envolvido sempre, mas que ele nunca nem pisou no local, não consegue provar que foi ele. E a gente ter essa coisa de a gente não saber se tem algo sobrenatural envolvido e ter essa investigação que vai criando esse clima de tensão. Então, assim, eu acho que o Longlegs, nesse quesito, pra mim, foi fenomenal. De verdade, eu tive que terminar o filme e colocar Os Incríveis 2, assim, pra ver, sabe? Um negocinho mais leve, colorido, porque ele me assustou de verdade mesmo, deu aquele cagaçozinho. Gusta, sobre isso que você tá falando, eu entendo essa perspectiva, nem discordo dela em si. Eu não. Sabe a sensação de que o filme se bloqueou, assim? De que o filme se bloqueou de ser mais puxado pro sobrenatural, ou de misturar melhor o sobrenatural com o thriller? Eu tenho um pouco isso, mas pode ser que ele tentou um clima... Eu ando meio grilado com essa verossimilhança excessiva, sabe? De cinema que finge que não é cinema, de cinema que finge que é documentário. Talvez eu esteja fazendo uma leitura emburrada do filme mesmo, porque eu tô um pouco cansado dessa excessiva verossimilhança, sabe? Que tudo tem que ser o mais plausível possível, sendo que a conclusão é uma conclusão absolutamente de horror. Eu não quero estragar o filme pra quem não viu aqui, mas assim, o ato final, quando você pega o que é a história do filme, o Longlegs faz isso de tal jeito, de tal jeito. É um horror B, assim, sabe? Absurdo. E isso tentando um encaixe com Silêncio dos Inocentes. Assim, o filme grita Fincher e Silêncio dos Inocentes. Você vai pegar... E isso não é necessariamente um problema, claro, né? Você vai pegar o porão do Longlegs,
total o porão do Buffalo Bill no Silêncio dos Inocentes, você vai pegar a vibe inteira do filme, a frieza da fotografia o tempo inteiro, a lentidão da execução, sabe? Como eles demoram a ver os passos, demoram a dar os passos, demoram a abrir as coisas, é muito uma coisa do Fincher, assim, tomando um cuidado, levando o seu tempo. E isso é uma das coisas legais da direção, assim, de pegar boas inspirações, pegar boas referências pra conseguir se executar. Só que eu acho que fica uma coisa bem preguiçosa no meio do caminho entre thriller e sobrenatural. Eu acho que as duas coisas não dão liga juntas do jeito que foi feito. É aqui que eu tenho um problema com a história, sabe? Eu tenho um problema com essa conexão entre as duas coisas. Porque fez com que o sobrenatural não ficasse tão interessante, pra mim, pelo menos. Eu acho a conclusão do filme péssima, tipo assim, num cenário muito péssimo, com muito pouco risco, com muito pouca... Sabe? A menina sabe o que tá acontecendo no cômodo do lado e ela não faz nada. Mas ela salva uma pessoa e não salva a outra. Uma hora ela precisa estar consciente, outra hora ela não tá consciente. Enfim, eu acho tudo muito mal encaixadinho e um thriller não pode se fiar nisso. E pra mim, já queria até comentar um pouco sobre o final, não com spoilers, mas... Eu não gosto de ser a pessoa que argumenta que se você souber o final do filme, o filme estraga. Eu sou muito da linha de que se você souber o final do filme antes, mas o filme for bom, o filme não estraga, a sua experiência não se desfaz, sabe? Tudo depende da qualidade do filme. Se o filme acaba porque você sabe qual é o final dele, é porque o filme não presta, sabe? Então, assim... Eu não sou o cara que fica, ai, beleza, se eu descobrir quem é o assassino, se eu descobrir quem é o vilão antes da hora, o filme já não vai funcionar pra mim. Eu não sou desse tipo. Só que um thriller, um suspense fincheriano e tal, ele precisa disso, porque é um filme de investigação. Ele precisa desse elemento da surpresa, de você ser pego onde você não estava esperando, de você ter um confronto com a pessoa de um jeito que você não estava esperando e tal. E nesse sentido, me incomoda a obviedade do plot twist, porque o personagem que tá envolvido com o plot twist do final do filme, ele praticamente grita pra você, ele praticamente tá quase no texto, tá quase em palavras, eu tô envolvido, sou eu tô no meio do rolo, tá? Porque assim, esse personagem tem interações muito, muito óbvias com a protagonista, e aí aquela coisa meio que perde o sentido, porque quando eu vi aquele personagem em tela, eu fiquei, tá envolvido. Fulano tá no rolo. E aí, quando chega a virada, fulano tava no rolo mesmo. E eu sei que você já sabe do que eu vou reclamar aqui. Uma exposição que eu vou te contar, viu? Senta aqui que eu vou contar a história toda pra você de como é que eu fiz, do jeito que eu fiz. Falar tudo tintim por tintim. Olha, eu fiz de tal coisa. Olha, eu fiz em tal jeito, de tal coisa. Literalmente contando uma história pra você, sabe? E é uma virada de ato. É uma virada de capítulo dentro da história. E o último capítulo é profundamente desinteressante. Assim, tá, beleza. Então é essa família. Então é isso. Legal. E sem contar que a última cena, assim... Sinceramente, sabe? Mas eu não sei se você teve a mesma impressão que eu. Manda brasa aí. Eu tô um pouco mais soft, assim. Eu acho que o problema do filme, desse final, é que ele tem dois finais, né? Ele tem um final bom no segundo ato e ele tem um final ruim no terceiro ato. Então ele poderia ter esticado um pouco mais a corda para terminar assim como foi o final do segundo ato, porque seria um belo de um final. Se eles tivessem feito mais miolo, se eles tivessem empurrado o final do filme para a barriga do filme e terminado o filme com o monólogo do Cage, o filme ia terminar assim com aplausos de 17 minutos em Cannes, porque ia ser muito legal, ia ser muito bom, porque ia trazer mais impacto para toda a situação. Na minha opinião, o personagem não precisaria ter passado pelo interrogatório e aqui toda aquela situação que acontece, que eu não vou falar nem que personagem nem qual é o interrogatório, mas não precisaria ter acontecido aquilo pra que o filme continuasse. O filme, se você pega o final do filme e traz ele pra dentro e joga o final do segundo ato pro final do terceiro, o filme continua mesmo, porque é óbvio que no sobrenatural precisava aquilo acontecer. Mas concorda comigo que dentro da investigação fincheriana ali não precisava acontecer aquilo tudo? E é essa questão. Como que o filme tem duas linhas que não se misturam, sabe?
Eu te entendo nesse ponto agora. Faz sentido porque eles poderiam ter mesclado um pouco melhor pra poder ter um final de filme mais impactante. Acho que agora eu entendi exatamente o seu ponto. E assim, o problema não é nem necessariamente o final do filme, porque o final do filme é uma consequência de tudo aquilo, né? Porque é como se fosse a perpetuação do mal. Sem explicar muito, é como se o filme fosse um retrato do que o mal representa na Terra. Ele sempre estará por aqui, ele sempre terá alguma forma, sempre alguém vai dar uma vazão ao mal. É um pouco essa explicação meio genérica do horror. Mas se a gente tivesse trazido toda a justificativa e o monólogo do Cage lá pro final do filme, a gente teria um impacto muito maior. Eles tentam, né? Tanto é que a cena final, ela tem um monólogo de novo. Mas já perdeu, a gente já não quer mais ver aquele personagem. Porque ele não faz mais sentido dentro da história. Então, eu acho que esse é o ponto, assim. O final do segundo ato e o final do terceiro ato, eles brigam em coexistência. Eles não conseguem estar no mesmo patamar, sabe? Exatamente. Você tem um impacto muito grande em cima do... E é de novo aquilo que eu tava falando. E esse é um dos pontos que eu falo sobre ter a impressão de que o filme tem vergonha de ser um filme de horror, sabe? O final do segundo ato poderia tranquilamente, com alguns ajustes, como você disse, ser o final do filme. E ele é melhor do que o final do filme. Então, assim, você faz um desenho sobrenatural, envergonhado, meio acabrunhado, assim, e você tem a conclusão do seu thriller no final do segundo ato, e tem um final de terceiro ato, final de filme, qualquer coisa. E assim, triste, porque qualquer coisa mesmo, assim, é literalmente qualquer coisa. Tá de dia, tá numa tarde normal, numa casa qualquer, num ambiente qualquer, com personagens que você já conhece. Que a gente não se importa. Sem nenhuma alteração, sem nenhum peso de risco, sabe? Personagens com os quais você não se importa. Então, assim, por que o final do filme é ali, sabe? Por que é do jeito que é? Justamente porque você fica perdido entre equilibrar o tom. Você tenta equilibrar o tom e ele tem méritos por tentar equilibrar o tom, tentar trazer esse lado sobrenatural a uma filmografia super Fincher, super Seven, sabe? Mas falhar ao fazer isso. E quando você pega por parâmetro Seven, que é um filme que você disse que não gosta, mas assim, vamos comparar o parâmetro aqui, sabe? Como você tem um cara que está envolvido ali numa perspectiva satânica, né, ali em Seven, que é a mesma coisa aqui, mas como você vê como aquilo entremeia os planos dele, como ele é devotado àquilo e por que ele faz aquelas coisas até ele chegar na conclusão gigantesca, assim, em termos emocionais que ela chega. Aqui você vê muito pouco do Longlegs seguindo isso que eles chamam de satanismo, sabe? Você não vê ele fazer rituais, você não vê ele se dedicar aqui, você não vê esse fanatismo. Ele é maluco, mas assim, você não vê esse fanatismo nele. Por quê? Na minha opinião. Porque o fanatismo satânico, ele é uma coisa que encaixa mais com horror do que com thriller. Então eles preferem deixar esse cara meio Buffalo Bill, sabe? Deixa ele ali montando os coisinhos que ele fica montando ali no escritório dele, deixa ele ali apavorando transeuntes, fazendo loucuras num posto de gasolina, sabe? Uma cena horrível num posto de gasolina também, tipo, eu tava até conversando com o Thiago Natari, sabe? Falou que bizarro que é um cara que é um vilãozão satânico que tem medo de um redneck, dono de posto de gasolina. A menina grita, papai, o maluco tá aqui, e o cara vai embora. Então, assim, aquilo meio que tira o peso de tudo. Tira o peso da não descoberta da maquiagem, tira o peso da interpretação dele, tira o peso do perigo dele. Eu acho tudo meio mal encaixado, assim, sabe? Você não acha que essa cena foi feita pra mostrar que ele tem problema com o pai e com a mãe? Mas ele tem? Qual é o peso do problema com o pai e com a mãe na conclusão da história? Por que tem... tipo assim... Porque o filme não dá a entender que ele faz isso porque ele tem... O filme não dá a entender que ele faz isso porque ele tem problema com os pais. O filme dá a entender que ele faz isso porque ele é um adorador do demônio. Sabe? Porque ele tá dominado pelo demônio. Mas eu acho que foi um aceno pra mostrar que ele chegou na adoração ao demônio por conta dos problemas que ele tem com o pai e com a mãe. Porque a menina grita por socorro e consegue o socorro do pai e da mãe, tanto é que ele é espantado e ele vai embora. E aí ele começa a gritar, né? Papai, mamãe, eu tô indo pro inferno, sei lá o que ele fala. Ele fala que ele, tipo, ele não tá bem e ele grita o pai e a mãe dele. Então o que eu entendi foi que toda essa situação dos assassinatos das famílias ali, né? De como o pai precisa matar a família toda, né? Pra roda girar ali e o demônio continuar fazendo o que ele precisa fazer, tem a ver com
Não, na verdade, assim, ele é um ajudante, né? Mas aí ele faz o mal a partir disso, né? É uma forma que ele tem de propagar o mal, por causa de um trauma que ele teve. Então, assim, óbvio que gente, eu li a entrelinha da entrelinha, né? O filme não entrega isso e nem trabalha isso. Mas foi uma coisa que eu peguei e que eu acho que faz sentido, porque o mal não precisa agir daquela forma. Você concorda que o mal pode agir de qualquer outra forma? O mal pode chegar na casa de uma outra pessoa e fazer uma chacina na casa de uma pessoa, um desconhecido pode fazer isso, né? Pra ser uma coisa maligna, do mal, do demônio, Hail Satan. Mas ele escolheu essa forma de operar. Então tem que ter um motivo. Tem que ter um background. Por isso que o filme gira em torno dessas famílias e dessa questão da mãe, do pai, da filha. Enfim, eu interpretei assim, mas aí segue folha em branco pra você fazer essa interpretação. Eu entendo. Eu só acho que porque o filme patina muito entre ser verossímil e ser sobrenatural, isso não fica muito claro, sabe? E não é claro de ter que expor, não. É claro de, assim, você tem muito pouco do elemento sobrenatural na coisa, porque o filme se vende muito como um suspense. Então, se você tira a fumacinha preta e os elementos que estão envolvendo lá a coisa, ele poderia ser um filme de serial killer. Ele se vende como um thriller, sabe? E aí você teria uma razão, que é essa razão de subtexto que você tá dizendo, que é uma razão familiar, trauma familiar e tal. Meio armadilha. Armadilha é o nosso novo Duna, né? O cara tem problema com a mãe, e ele ficou desse jeito que ele tem problema com a mãe, e aí ele tem um trauma e não sei o que, e aí aquilo aconteceu. Isso aqui fica no subtexto, mas você tem o elemento sobrenatural. Você tem o elemento sobrenatural dominando o cúmplice dele, você tem um elemento sobrenatural dominando a protagonista. Então a coisa toda fica meio sem razão, ela fica meio espalhada, porque você encontra uma estruturação muito verossímil pra coisa. Por exemplo, aquela cena do posto de gasolina, ela vai ser reforçada no final do filme, porque vai dar a entender que aquele cara é muito sinistro pra fazer uma coisa que ele precisava fazer pra dominar as mentes das famílias, né? Ele não conseguiria fazer do jeito que ele é, então ele precisaria de um outro recurso. Então aquela cena se amarra com aquilo. Como ele tem essa disfunção social muito grande, ele não conseguiria cumprir o que ele precisa cumprir. Ele não conseguiria entrar na casa das pessoas, né? Então pra isso ele precisa daquela amarração do terceiro ato. Só que você entende que essa verossimilhança excessiva aqui, ela desconecta do peso do terceiro ato, ela desconecta do discurso do mal absoluto, do mal que age de várias formas. Porque assim, às vezes você quer ser muito verossímil pra você criar um subtexto interessante pro seu thriller, mas o seu lado sobrenatural fica meio jogado de lado. Ele é sobrenatural quando convém, ele é verossímil quando convém. Eu acho que tô me repetindo sobre isso, mas assim, o que me incomoda é essa falta de casamento entre uma coisa e a outra. Porque, sabe, é o mal de todos, é o demônio. E o filme dá a entender que é mesmo o demônio. Não é um maluco que acredita no demônio. É um demônio mesmo, que está dominando as mentes das pessoas e tal. Ele é um demônio que se barra por uma porta, sabe? Então é aí que você decide acabar com a verossimilhança da história. É nesse tipo de conceito. É engraçado você falar desse negócio do demônio que se barra pela porta, porque parece que é mesmo. Porque no último ato, o demônio não entra na casa, né? A mulher fecha a porta e o demônio aparece no reflexo pro lado de fora da casa. Eu acho que tem um pouco disso aí também. Mas nada se explica, né? Eu entendo um pouco a sua... É porque é um filme que ele separa tanto e tão bem as duas coisas que ele acaba não criando conexão entre elas. Acho que o ponto é esse. Ele quis separar extremamente os dois pontos, o sobrenatural e o real, e a investigação, e ele foi tão longe nesse assunto que ele acabou deixando o público sem as respostas, tanto para um lado quanto para o outro, né? Mas eu acho que no fim das contas, acho que pelo conjunto da obra, assim, pelo que ele consegue colocar de contraponto e os temas que ele consegue trazer, eu acho que ainda ele se sustenta como um bom filme, sabe? E eu vou te falar uma coisa que você vai ficar assustado, talvez você vai ficar triste, mas esse filme vai ter continuação. Porque, obviamente, ele vai ter uma continuação. Porque ele fez sucesso de público. Longer Legs. Longer Legs, porque ele fez um sucesso de público e o final dele é abertíssimo. Esse filme, assim, apesar dele ter um final consistente, que se fecha, se amarra e tudo mais, ele é um filme que vai deixar cheirinho de franquia, viu? Muito cheiro de franquia. Ai, God brates me. Então, tomara que Deus proteja. Vamos saber o que o Lucas achou do final, sem spoilers?
Cara, eu particularmente, assim, chegando aqui pro final do filme, eu acho que é onde estão os problemas, porque realmente tem algumas coisas no meio do filme que vão ficando óbvias. Eu e minha esposa, a gente tava assistindo e ela foi pegando um monte de coisa assim, e eu ainda ficava meio na dúvida, eu ainda ficava assim, tá, se não foi isso, é isso, não foi isso, é isso. Mas era uma das duas coisas ali, era batata. E apesar de ser um pouco previsível, que eu acho que é onde o filme perde um pouquinho ali o público, ainda funciona. Ainda é um plot twist que dentro do roteiro ele fica amarradinho, que dentro da estrutura de história que a gente foi acompanhando, tá ótimo, tá tudo que aquilo ali faz sentido. As pistas que foram sendo soltas ali no começo, a gente vê que tudo se amarra, não é uma coisa que fica solta. Pra mim, pelo menos, eu não senti, porque é muito fácil de acontecer aquela coisa de parecer que a gente tem 2 filmes em um também, né? De repente eu quero enfiar um plot twist no meu filme, eu preciso ter uma virada e eu tenho que partir dessa história aqui pra um rumo completamente diferente. Então, assim, eu não vi dessa forma. Aqui a gente tem um plot twist que é bem amarradinho no roteiro e que segue com a história que a gente estava vendo. Ele é bem amarradinho, ele não segue... porque agora nós temos que resolver esse outro arco da personagem que a gente tinha mencionado ali e que depois que a história principal foi resolvida, a gente vai voltar pra ele. Não, se fosse isso, pra mim o filme tinha ficado completamente perdido, mas eu gosto de como essa reviravolta é feita, sabe? Apesar de eu achar que ela não tem tanto peso, assim, lá no terceiro ato, depois que tudo é revelado e o filme vai continuando, e que é um pouco previsível, sim. Não tão óbvio quanto o Luiz achou, mas eu achei, assim, foi uma coisa que fica bem sugestiva ali, né? E você fica com aquilo na cabeça, tá, pode ser que seja isso, tá parecendo que vai ser. Mas, no fim das contas, não me incomoda tanto. É chato ser previsível, mas não me incomoda tanto porque faz sentido dentro da história, não é uma coisa assim, sem pé nem cabeça. Então, assim, eu gosto do plot twist do filme, mas eu acho que ele perde um pouco de força, assim, ali no terceiro ato, apesar de eu gostar, no geral, assim. Eu saí com uma... Sabe, que você termina o filme e sai com um saldo positivo, assim, eu não saí achando o final ruim, mas eu acho que ele perde um pouco mesmo. A gente quer acompanhar a história até um certo ponto. Depois daquilo, a gente perde um pouquinho de interesse, ainda mais quando a gente sabe que algumas coisas ali não vão ser explicadas mais e que simplesmente é aquilo e pronto. Vamos fazer um bloquinho com spoiler só pra gente comentar a virada aqui da coisa. Mas antes de entrar no spoiler, eu só queria fazer um comentário que eu queria fazer lá atrás e eu me esqueci. Que é justamente sobre a introdução do filme, que você elogiou e eu também elogiei. E eu acho que ela simboliza o problema da coisa, sabe? Justamente isso, porque a introdução do filme tem um jumpscare tão bem feito. E eu tava assistindo de fone. Eu raramente vejo filme de fone, mas as circunstâncias me obrigaram a ver, né? E aí, logo nos primeiros 30 segundos de filme, eu já falei assim... Porra, justo esse filme eu escolhi pra ver de fone, sabe? Já senti que eu ia ter uma questão de um cagaço ali, sabe? Só que o filme não vai pela linha da introdução dele. Ele não vai pela linha do tipo de... Não é nem do tipo de jumpscare, mas do tipo de tensão que ele tem no primeiro ato, sabe? Ele vai pra uma linha... No primeiro ato, não. Na primeira cena. Ele vai pra uma linha de tensão radicalmente diferente. E por isso a conclusão ali, pra mim, é pior ainda. Porque você tem todo o marketing construído em cima da maquiagem do Nicolas Cage. Em cima de como os outros atores estavam vendo ele, conseguiram por muito tempo segurar o vazamento da maquiagem dele, então criou esse hype em cima disso, e Long Legs vai ser maravilhoso, e o Nicolas Cage tá apavorante, não sei o que, pra no final das contas, você ter a mãe da personagem, de forma muito óbvia, estando envolvida na coisa, e assim, tirando o Nicolas Cage do último ato do filme, e de novo, eu acho que é uma coisa de pós-horror, sabe, uma coisa tosca de pós-horror, é aquela coisa, eu preciso subverter as expectativas a todo custo. O meu público vai ficar chocado de eu matar o personagem do Nicolas Cage no final do segundo ato e ter um terceiro ato com outro vilão em outra história. Só que pra você conseguir fazer isso, você precisa conseguir segurar a barra com os personagens. E como você falou lá, o último ato envolvendo a família do Carter, envolvendo a mãe dali, envolvendo a Lee, é meio porre. Você não achou meio porre o final do filme assim? Falar, nossa, agora que o Nicolas Cage morreu, ele tem um cúmplice. Todo mundo já sabe que o cúmplice é a mãe, porque faltou ela falar. Foi a única coisa que faltou. E aí, você tem aquela interação com aquela família meio, com aquela coisa meio nada a ver. Aquela situação que eu falei no bloco sem spoilers, ali chega lá, deixa o cara matar a esposa e só se importa com a menina. E aí fica aquela... eu achei muito porre, porque eu já tava entediado. Quando eu cheguei àquela altura, eu já tava entediado daquela situação, porque o Nicolas Cage faz um excelente monólogo no interrogatório, é super convincente como o maluco descompensado, a morte dele é muito legal, visualmente, assim, lembra um pouco a do o menino tentando se matar no Fale Comigo, lá, o irmão da protagonista.
Sim, total. Então aquilo consegue atingir a atenção, o que você precisa e tal. E aí você chega num terceiro ato que você já sabe quem é a vilã, você já sabe aonde ela vai, você já sabe de quem que ela vai atrás. E uma baita de uma explicação de Era Uma Vez, em que ela conta tudo que você precisa saber, ao invés de você descobrir por si só. E achei meio chato, assim. E gosto da Alicia Witt, engraçado, a gente falou da Alicia Witt semana passada, no episódio do Lynch, porque a Alicia Witt é a Alia do Duna, né? E ela trabalhou com o Lynch em outros projetos também depois daquilo. E apareceu aqui de novo, baita coincidência. Eu até gosto dela, mas eu acho que fica uma coisa muito qualquer filme de terror, sabe? Você vende o pós-horror, você vende aquela coisa, mas tem um final muito qualquer filme de terror. Qualquer filme de terror tem uma mulher vestida de freira que tá passando sangue na cara e que tá fazendo o trabalho do demônio pra salvar alguém, sabe? Porque acha que é a coisa certa. Então eu acho que amarra com chave de nada o filme, ele acabar do jeito que ele acaba, sabe? E sem o seu vilão principal. É por isso que ele tem na minha cabeça, ele tem uma carinha de franquia, porque o final não é corajoso. Eu acho que o final do filme, ele, infelizmente, ele traz uma vertente um pouco mais óbvia, um pouco mais... Eu não sei nem se é óbvia, eu acho que é óbvia, né? Porque a gente já sabia no segundo ato. Mas eu acho que ela é muito... leve, não tem horror no final do filme. Eu não sinto que tem, eu não fiquei com medo no final do filme. E esse é um problema para um filme de terror, né? Na minha cabeça. E eu fiquei com uma impressão também de que a Alicia Witt é muito parecida com a Samantha Sloyan, que é aquela freira que tá lá no Missa da Meia-Noite. Fiquei com a impressão de que elas têm a feição muito parecida. Depois vocês comparam aí e dá uma olhadinha, assim, o rostinho, o olho claro, o cabelo bem liso. Aí coloca aquele negócio de freira, né, que é o chapeuzinho da freira lá, e ficou muito parecida, e eu lembrava dela, e eu falava assim, cara, se essa mulher for fazer tudo que a Samantha Sloyan fez lá em Missa da Meia-Noite, o pau vai quebrar aqui. Só que ela não faz nada. Ela simplesmente não faz nada. Ela tira num boneco e nada acontece, né? Que, inclusive, Missa da Meia-Noite, pra quem não gosta tem briga de horror... física, não tem tensão, não tem nada. Tem grito, diferentemente não tem uma coisa, da assim, Samantha Sloyan lá em Missa da Meia-Noite, que ela arrasa na tensão, né? E tudo isso que você falou, na briga, na tensão, na luta corporal, tem tudo lá. Na Missa da Meia-Noite, que é, inclusive, uma das melhores séries, assim, de horror que eu assisti contemporâneas, na minha opinião, muito boa, porque ela abraça 100% o horror mesmo, é muito boa. Mas, assim, eu vou falar que eu não acho que o final do filme estraga o filme. Eu acho que ele tem um quesinho de pedante no pós-horror, sim, porque ele tem essa coisa assim, eu vou acabar meio insosso, porque é assim que as coisas acontecem. As coisas não precisam acontecer no auge. Acho que ele tem um pouco de pedantismo nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que o final estraga o filme. Eu acho que o final do filme, ele é só é como se fosse um epílogo, assim. Eles fazem um terceiro ato, que é mais um epílogo do que um final. Eles deveriam ter chamado o terceiro ato de epílogo, inclusive. Ele não tira as coisas boas que tem no filme antes, mas ele é ruim. Na minha cabeça, o filme é ato 1, ato 2. E aí, no terceiro ato, ele vai... É como se fosse um extra, como se você estivesse assistindo o extra do DVD, assim. Como aconteceu... É igual aquele povo que fala doida. Que a J.K. Rowling não escreveu Harry Potter, sabe? Não, eu gosto de Harry Potter, a J.K. Rowling não escreveu, não. Vamos fingir que a Emma Watson não foi ela que escreveu. Pra mim, o filme só tem 2 atos. Quando acabou o segundo ato, eu desliguei. É igual a mãe da Phoebe. Acabou o segundo ato, eu desliguei a TV e falou, acabou. Acabou, e ninguém vai ver mais. Acabou o segundo ato, eu entendo que eles estão continuando aquela história por meio de uma outra ótica. Então, assim, foi uma falta talvez de organização, de edição, mas no fim das contas eu não consigo tirar todo o brilho que o filme tem, sabe? Eu acho que ele tem um quê estético, uma idealização muito forte, ele tem uma história muito boa, ele tem uma premissa muito boa, ele tem as razões de aspecto que trazem elementos extras e não confundem, elas vêm para acrescentar e não para confundir. Então, pra mim, assim, o filme, ele tem muito mais coisa positiva do que coisa negativa. Eu sei que o final deixa essa impressão um pouco meio de desleixo, mas eu acho que pra mim ficou muito mais como perfeccionismo e pedantismo do que como desleixo, sabe? Eu acho que o filme tem muita atenção. Inclusive, tem muitas pessoas olhando pro projeto e dando bastante carinho pra ele, sabe? Dá pra ver que é um filme que teve muita mão ali em cima, de edição, de direção de arte, de estética. A maquiagem do Nicolas Cage realmente tá, assim,
10 de 10, incrível. Eu acho que no fim das contas o saldo é positivo de long legs, de perna longas. Eu tenho um problema de polícia da lógica aqui vou usar o mesmo argumento que eu usei antes sobre o thriller, que vários filmes podem ser óbvios quanto ao plot twist, mas o thriller tem que tomar um cuidado extra pra não ser, porque senão ele se desmancha, né? Uma coisa que me incomoda pra cacete aqui é que a mulher, eles ficam sabendo que o cara tá atrás dela, o cara menciona ela, o cara escreve o nome dela no livro, o cara chama por ela quando ele tá no interrogatório, ele se mata na frente dela e eles deixam ela ir com a policial, continuar envolvida na investigação, deixam ela ir atrás da mãe pra ela chamar a mãe pra ser questionada pela polícia. Assim, sério? Sabe, em que planeta? Ela teria... faria muito mais sentido se ela fosse afastada do caso e fosse lá por conta própria, sabe? Ah, não, eu preciso ir lá descobrir isso por mim, foda-se o FBI e tal. Mas não. A cena de tirar o distintivo, né? Ela tá seriamente envolvida com o rolê. Ela tá seriamente envolvida com o rolê e ela continua fazendo parte da investigação. Todo mundo continua agindo como se fosse normal, sabe? Ela tá... A pegada dela tá em todos os lados do assassino e ela continua no caso, continua envolvida no caso. Por quê? Como? Sabe? Não faria o menor sentido. E de novo aqui, polícia da lógica. Se fosse um terror B... Vá lá, é um terror B, é uma coisa que é pra ser meio cascateira, uma coisa, sabe, meio troca de cérebros e não sei o quê. Mas o filme quer se vender como um filme do Fincher, ele quer se vender como um Silêncio dos Inocentes. Então é o tipo de erro básico, assim, que um simples cuidado a mais ali poderia ter resolvido essa questão, sabe? Mas nesse sentido, eu não sei se é pedantismo, como você diz, ou se é preguiça, mas me parece um pouco preguiça, sabe? Me parece um pouco, essa amarração, ninguém vai notar isso aqui, essa amarração aqui tá tudo bem, a gente só precisa botar ela de volta com a mãe dela de novo e vambora. Eu fico um pouco com essa sensação. Ela já foi uma vez, põe pra ir de novo. E agora, pra encerrar o episódio, a gente vai ouvir o que o Lucas achou do final do filme com spoilers e também um geralzão de long legs. Eu tinha mencionado essa questão do plot twist, né, no final. Eu acho que funciona muito aqui, apesar de ser previsível. Mas eu acho que, realmente, o filme ele perde um pouco de força depois que o Nicolas Cage sai de cena. Por quê? O filme ele vai se construindo. O forte desse filme é justamente a tensão, que eu falei lá no começo. Então a gente tem uma criação de tensão ali o tempo todo, a gente tem uma criação de mundo, a gente já tem uma primeira cena que já mostra pra gente qual que vai ser o tom do filme, que a gente tem uma protagonista que tem essa premissa. Muito parecido com o Silêncio dos Inocentes, no sentido de eu tenho uma investigadora que está começando e que vai entrar de cabeça aqui nesse caso e eu vou ter um assassino que mora num porão, mas que é completamente esquisito, mas que eu não vou ficar mostrando muito ele para ter uma certa tensão aqui, você ficar curioso com quem é esse cara, mas eu vou jogar elementos próprios aqui. Então a gente tem uma protagonista que, apesar de ter todo esse arco muito parecido aí com o Silêncio dos Inocentes, ela tem uma conexão com esse assassino. E logo na primeira cena a gente já vê isso. Isso já fica óbvio ali pra gente. O filme já corta, mostra ela criança, já corta pra ela adulta e ele tenta até deixar sugestivo se era ela ou não, mas a gente sabe que era ela. Dali em diante, o filme vai sugerindo essas questões sobrenaturais, que é onde me perde um pouquinho, pra falar a verdade. Eu comecei elogiando essa criação de tensão, né, no filme. Apesar de a gente ter esse arco parecido com o Silêncio dos Inocentes, a gente tem uma protagonista que tem uma conexão direta ali, que a gente já vê no começo do filme, que ela tem uma conexão direta com esse assassino. A gente vai conhecendo a mãe dela, vê que ela tem uma conexão também. Eu gosto disso daí acontecer no filme. Acho que eles poderiam ter amarrado um pouquinho melhor, mas eu gosto, assim, do caminho que eles tomam. E algumas coisinhas ali me surpreenderam. Como o fato dele morar na casa dela e a gente lembrar daquela assim, nossa, essa era a porta que ela quase abriu e tal. Isso aí me pegou, pra falar a verdade. Mas outras coisas são realmente previsíveis. Só que eu acho que a partir do momento que o filme vai criando essa tensão, vai escondendo o rosto do assassino, vai deixando aquele mistério de como que ele faz tudo, e de repente, na hora que você vai solucionar o mistério, é simplesmente uma explicação sobrenatural, que não faz muito sentido, você pode inventar umas regras ali e deixar solto, e isso me tira um pouco esse elemento sobrenatural, porque eu acho que a gente não tem que ser polícia da lógica, né, mas assim, o filme, ele se propõe a ser uma investigação pé no chão, ele deixa sugerido ali que tem umas coisas sobrenaturais que não tem ninguém entendendo, mas que eles estão indo investigar, então o filme dá a entender que em algum momento aquilo tudo vai ser explicado de verdade, e de repente quando é revelado o mistério, é simplesmente assim, não, é o demônio aí, ele tem um pacto e essas coisas acontecem dessa forma aí de qualquer jeito. Então eu achei que ficou meio jogado essa questão
O filme me perde um pouco quando vai pra essa coisa sobrenatural, mas eu gosto dessa conexão que a gente tem da protagonista com a mãe dela, com o Nicolas Cage. Só que é isso, depois que ele sai de cena, que a gente tem a última cena emblemática dele ali, o filme perde um pouco, porque a gente tava ligado no filme, curioso, na ponta da cadeira, porque tava sendo criada uma certa tensão ali. E você vai ficando curioso com aquilo. De repente, é revelado já o rosto do vilão. E aí, o filme ainda te prende porque ele é um personagem muito bizarro, que você fica assim, olhando e fala, cara, mas o Nicolas Cage realmente tá bizarro, cara. Ele tá assustador nesse filme. E você fica vendo aquela criatura ali, e de repente, o filme não tem nenhum nem outro. Porque você não tem mais atenção, você já teve sua história. A partir do momento que a gente tem esse plot twist, a gente já tem toda a história revelada, a gente não tem mais nenhum mistério, a gente não tem o personagem que a gente estava se interessando, a gente não tem tensão. E aí, esse fim do filme, esses últimos minutos aí acabam, apesar de eu sentir que eles são necessários para deixar a história bem fechadinha, a gente acaba perdendo um pouco de interesse mesmo. Realmente. Mas assim, resumo geral. Eu gostei bastante do filme. Eu saí, sim, do filme com um saldo positivo também. Eu não vejo nada de preguiça de roteiro aqui. Inclusive, eu vejo um roteiro bem estruturado, bem redondinho, bem amarradinho, que consegue incorporar esse plot twist que eles colocam ali no final do filme, na história, que seguem uma única, só porque a história é a investigação e todas as pessoas que estão conectadas nela e todo o mistério que envolve aquilo ali. O filme não fica assim, agora eu vou contar a investigação, mas na hora que eu resolver a investigação eu vou contar o passado da minha personagem, eu vou contar uma outra linha aqui da vida da minha personagem. Não, tudo tá conectado. Então o filme ele se propõe a contar uma história só que vai tendo essas conexões e, cara, eu acho que ele eu gosto muito da estética do filme também. Lembra muito Fincher, eu adoro o estilo do Fincher. Acho que cria tensão muito bem. Gosto muito do começo do filme. Acho o começo melhor do que o final. Acho que o filme ele vai muito bem. Até o meio ali, quando a gente começa a ter um clímax e a gente tem mais a presença ali do Nicolas Cage em tela e a gente vai vendo aquele ser bizarro ali, não entendendo de qual que é a dele direito. Mas assim, eu acho que o filme ele se encerra bem pelo fato de conseguir amarrar bem a história, de conseguir amarrar todos esses elementos que ele foi deixando solto ali, apesar de deixar essa coisa sobrenatural realmente meio jogada. E eu não sinto que é preguiça, mas eu sinto que é uma coisa assim de, olha, eu quero me inspirar em Silêncios Inocentes, eu quero trazer essa estética mais atual que está sendo usada nos filmes de horror, mas eu quero também ter meus elementos originais aqui e misturar um pouco aqui de um thriller, de uma investigação atrás de um serial killer com um filme de terror sobrenatural. Então eu sinto que eles tentam fazer essa mistura para tentar trazer um produto, um filme mais original, mas que acaba deixando esse elemento sobrenatural meio solto aí. Eu não sinto nem que é preguiça, mas que era uma vontade de trazer essa originalidade. Mas é isso, no geral eu gostei bastante do filme, foi um filme que me assustou, que me deixou tenso, e o Nicolas Cage realmente, só pra você ver como é que ele tá nesse filme, já vale. E sobre a cena do posto, eu acho que aquela cena, ela tá ali pra mostrar o quão aquele ser era ridículo, na verdade. A gente tem depois ele gritando, aquela papai, mamãe, e eu não tinha parado pra pensar nisso, mas o Gusta trouxe aqui essa reflexão de que ele tinha problema com os pais, e eu acho que faz total sentido de a gente ter esse arco aí, que não dito, né, no filme, que ele tinha problemas com os pais, acabou se envolvendo aí com o satanismo por conta disso, e acabou se tornando quem ele é. Eu vejo aquela cena do posto como uma cena pra mostrar o quão aquele ser é patético, pra mostrar que ele, nem a menina do posto ali, nem o pai dela não tão zero preocupados com ele. Porque eles acham que ele é só um cara bizarro, que mora sozinho, num porão, e que não passa medo em ninguém, que vai lá direto nesse posto, e eles falam, cara, esse aí é um Zé Ninguém. É um Zé Ninguém, é um doidinho que vem aqui e fica aí fazendo essas bizarrices dele. Então, eu vejo muito isso, como esse cara é um cara que, quando ele aparece, ele é assustador pra gente, mas quando ele fala, quando ele saindo em sociedade, tentando interagir com as pessoas não levam ele a sério, ou vão achar ele bizarro, ou vão achar ele ridículo. Eu sinto que essa cena é meio pra ridicularizar o personagem. Então eu gosto dela estar ali no filme, acho que ela faz sentido, e quando o Gusto trouxe essa questão aí dos pais, eu acho que faz mais sentido ainda. Mas no geral é isso. Gostei bastante do filme, gosto da estética do filme, gosto de tudo em que ele se baseia, e gosto do fato dele tentar ter a sua própria originalidade aí. Me fugiu o nome da nossa protagonista aqui, mas eu acho que ela tá sensacional, espetacular aqui nesse filme. E foi um filme que realmente me deixou tenso, me deixou meio assustado, assim, fiquei assistindo ele à noite no escuro. E depois tive que colocar uma coisinha leve pra assistir, então funcionou. Se a intenção era essa, funcionou. Apesar desses escorregões que ele tem aí, o saldo ainda foi positivo.
E agora é com vocês. Já assistiram Longlegs? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Vamos estender essa conversa lá no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Eu vou entregar mesmo. No texto aqui tava, vamos estender essa conversa no Instagram, no Twitter, mas opa, não tem mais Twitter, né? E não tô falando de X, não, é porque não tem mais mesmo, né? Vai lá no Instagram, no Threads. A gente não usa o Threads, mas a gente tem Threads, gente, tá lá. Tem Blue Sky também, que é bem mais legal. Enfim, valeu pela atenção de todo mundo. Tchau, Augusta. Tchau. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. E agora a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá, porque todos os episódios estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.